E essa aqui é, de fato, o produto final que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, beleza? Então, uma análise de vendas, comparando anos de 2023 e 2024 para 3 lojas diferentes. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar um exemplo prático de visualização de dados usando as bibliotecas Pandas e Matplotlib do Python. A gente vai gerar alguns gráficos comparando os dados de 2023 e 2024 para 3 lojas diferentes. E a gente vai fazer isso em uma única figura que pode ser usada em relatórios, apresentações e até mesmo no seu portfólio. Se você quer aprender a importar e tratar dados de Excel, além de criar e customizar figuras usando Python, esse vídeo é para você. Eu sou o Diogo, Deficiência Programada, e bora pro vídeo. Antes da gente ir direto pro código, eu queria mostrar para vocês, apresentar a ideia geral do programa de hoje, beleza? Então eu queria aqui percorrer cada trecho de código e, além disso, mostrar também os dados brutos e o produto final que a gente vai estar querendo gerar nesse vídeo antes da gente começar. Para tudo ficar mais claro, na hora que a gente for escrever as linhas de código, a gente já entender, a gente já ter uma ideia do que a gente quer concluir, tá? De onde a gente quer chegar. Então, beleza, deixa eu começar aqui mostrando para vocês como que é a cara dos nossos dados brutos, beleza? A gente tem 3 arquivos em Excel, beleza? Um da loja de Belo Horizonte, outro da loja do Rio de Janeiro e outro da loja de São Paulo. E como é que é a cara de cada um desses arquivos? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem uma linha para cada mês, beleza? Então a gente tem aqui no formato de data, mas repara que a gente tem aqui, ó, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março e assim por diante. Então a gente tem um valor para cada mês, começando aqui em 2023 e indo até o final de 2024, e para cada mês desse a gente tem um valor aqui de vendas. Beleza? Nessa coluna aqui, na coluna de vendas. Então a gente tem um arquivo desse para cada uma das 3 lojas. E o que a gente vai querer fazer? No final das contas, no final do nosso programa, eu vou querer gerar essa figura daqui. Aliás, deixa eu até abrir ela aqui de outra forma, que fica um pouquinho melhor de ver. Deixa eu abrir aqui a nossa figura de vendas, nosso produto final, e é isso aqui que a gente vai estar querendo gerar no final do nosso programa, tá? Então, em uma única figura, tá? Que tem as dimensões de uma folha A4, tá? Não por acaso, no final, né? Geralmente no meu trabalho, eu gosto de pegar essa imagem e colocar em um arquivo PDF. Por isso que eu gosto de colocar essas dimensões aqui já de uma folha A4. Então, a gente está gerando uma única figura e dentro dessa figura a gente tem 3 eixos, beleza? Então, a gente vai gerar um gráfico diferente para cada uma das lojas. Aqui em cima a gente tem de Belo Horizonte, aqui no meio Rio de Janeiro e aqui embaixo São Paulo, beleza? E olha só como é que eu organizei esses gráficos, olha só como é que eu organizei os dados. A gente tem 2 grupos de barras. Então a gente vai ter uma série aqui, ó, em laranja, que é de 2023, e outra série em azul, que é do ano de 2024, beleza? Então é aqui que a gente quer chegar com o nosso programa. E como é que a gente vai fazer isso, tá? Como é que eu organizei aqui o nosso programa? Deixa eu abrir aqui o meu gabarito, tá? Então é isso aqui que a gente está querendo produzir no vídeo de hoje. E qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas necessárias, tá? No vídeo de hoje eu estou usando só a biblioteca Pandas, para a gente poder ler os arquivos Excel e fazer algumas manipulações ali nos dados. E a gente está usando também a biblioteca Matplotlib para poder criar a figura, né, e gerar ali os gráficos. Então, essa aqui é a primeira etapa que a gente vai precisar fazer. Em seguida, eu estou só mudando o tema da minha figura, tá? Por padrão, o Matplotlib vai usar um fundo branco, tá? Um estilo claro, e eu geralmente prefiro usar o estilo escuro. E além disso, né, depois que eu mudei o tema da minha figura, isso também mudaria as cores que vão ser usadas. Só que, na verdade, eu gosto de usar as cores padrão. Então, eu estou colocando aqui uma outra linha para poder voltar para as cores padrão, beleza? Então, mudei aqui só um primeiro trecho aqui, que é só uma questão de estilo, mas não é tão relevante. E aqui na sequência, a gente vai criar, né, a gente vai inicializar a nossa figura lá superior, né, um título para a nossa figura inteira. Aqui embaixo a gente vai criar a nossa lista com o nome aqui de cada cidade e a gente vai usar essa lista aqui para poder percorrer e ler um arquivo de cada vez, beleza? Então, para cada uma das lojas, a gente vai ler o arquivo Excel, que está aqui dentro da pastinha do nosso projeto, e a gente vai fazer algumas operações. A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear aquela coluna que está em branco, tá? Então aqui, olha, se eu abrir o arquivo de Belo Horizonte, repara que aqui a primeira coluna, a coluna A, que tem as datas, ela não tem um nome, beleza? Então eu vou primeiro renomear a coluna que está sem nome para a coluna, né, eu vou dar um nome ali, data, para explicar que aquela coluna ali tem cada um dos meses, tá bom? É a coluna de data. Em seguida, eu vou só organizar os meus dados. Como eu mostrei para vocês, eu tenho só uma única coluna com os valores de cada mês. Só que na hora que eu vou plotar, lembra que aqui na minha figura, eu plotei 2 séries diferentes. Eu plotei uma série para 2023 e outra para 2024. Então é mais interessante para a gente organizar os dados de outra forma. Então eu estou colocando uma coluna aqui para cada ano e uma linha para cada mês, tá? Então eu tô só, antes de criar a figura, eu vou só organizar os dados da maneira que é mais conveniente, e aí sim eu vou começar a criar os meus eixos, tá? Eu vou criar o par de eixos,
definir o título dele, vou definir aqui a largura de cada barra, e aqui é onde eu estou gerando ali, é onde eu estou criando cada uma das séries, cada um dos gráficos de barra, beleza? Daqui para baixo, na verdade, essa aqui que é a essência ali principal do programa. Daqui para baixo, eu só estou enfeitando a minha figura, beleza? Eu estou só mexendo em algumas configurações ali meio opcionais, só para deixar ali a figura com a cara que eu quero no final das contas, beleza? Então esse final aqui a gente vai passar até meio rápido, não tem tanto assim o que explicar, são só, enfim, algumas funcionalidades assim que eu queria mostrar para vocês, né? Mostrar que existem, mas não tem assim tanta lógica, não é tanto, a gente não precisa se preocupar tanto assim, a gente não vai gastar tanto tempo explicando isso aqui porque não tem tanta lógica, né? É só, enfim, saber que alguns comandos existem. E aqui no final do nosso programa, a gente vai só ajustar o layout ali dos elementos, né? O layout dos gráficos dentro da página, e eu vou, no final do meu programa, salvar a figura. Beleza? Então é isso aqui. Esse é o passo a passo que eu vou seguir para criar o programa de hoje. Então, beleza. Deixa eu arrastar aqui o meu gabarito para o lado. E aqui nesse novo arquivo aqui, ó, de vendas, limpinho, é onde a gente vai recriar o nosso gabarito e a gente vai entender ali o que cada bloco daqueles faz, beleza? Então deixa eu começar aqui justamente importando as minhas bibliotecas necessárias. Isso aqui eu não preciso nem fazer o teste, né, rodando só isso aqui, porque não vai acontecer nada. Na sequência, deixa eu já aqui, ó, fazer essas mudanças de estilo e deixa eu inicializar a minha figura, beleza? E além de inicializar a minha figura, deixa eu também pegar aquela última linha para a gente já poder ir salvando e vendo aqui o resultado e podendo testar o nosso programa à medida que a gente vai alterando ele, beleza? Então eu só criei a figura lá em cima e tô salvando ela aqui embaixo no final. E antes de eu rodar, de eu fazer o primeiro teste, eu vou comentar esse bloco aqui para a gente poder ver o estilo padrão, beleza? Então deixa eu pegar aqui a figura que já existe, né? Que eu já criei lá no final do meu programa, que eu mostrei para vocês. Eu vou deletar ela e a gente vai recriar aquela figura, beleza? Então eu vou rodar esse arquivo aqui, ó, do vendas.ipynb, vou rodar todas as células, selecionar aqui qual Python que eu quero usar, e pronto, rodei todas as células do meu programa, importei aqui as bibliotecas, criei a figura, e lá embaixo eu salvei a minha figura. Então apareceu aqui esse novo arquivo, né, vendas.png, que por enquanto é só uma página vazia, beleza? Uma página toda em branco, e repara, né, que eu já coloquei aqui as dimensões 21 por 29.7, que são as dimensões aqui de uma folha A4, beleza? Agora, deixa eu só descomentar essas linhas daqui, e a gente vai ver que quando eu rodo isso aqui, né, usando o tema com o fundo escuro, a nossa figura ela já está, na verdade, agora com o fundo preto, tá bom? E aí todos os outros elementos vão ter as cores adequadas, né? Eu não preciso ficar, ao invés de eu mudar só a cor de fundo, eu já mudo o tema inteiro, porque se eu mudasse só a cor de fundo, eu teria que mudar também a cor das linhas, né? A cor dos eixos, a cor do texto que vai aparecer. Então é mais prático a gente mudar o tema mesmo, né? O estilo que a gente está usando. Por isso que eu estou fazendo isso aqui dessa forma. E aí mudando aqui também para pegar as cores padrão, que eu acho mais bonitinhas, beleza? Então aqui a gente já inicializou a nossa figura, e aqui eu vou definir o título que vai ficar lá em cima da nossa figura, tá? Então o título da nossa imagem como um todo. Deixa eu buscar aqui o comando no meu gabarito, e é essa linha aqui que a gente vai usar, tá bom? E agora deixa eu explicar o que ela tá fazendo. Então a primeira informação aqui que a gente vai passar dentro desse parênteses aqui, né, dentro do método subtitle, é justamente o texto, né? Qual que é o próprio título que a gente está escrevendo. Então eu estou só dando o título de análise de dados. E eu estou passando aqui alguns parâmetros opcionais. Como a figura aqui que eu criei tem as dimensões bem grandes, tá? 21 por 29.7 é uma figura bem grande, eu estou tendo que mexer aqui também no tamanho da fonte de vários elementos aqui que eu vou escrever ao longo do programa, beleza? Então isso aqui é uma coisa que eu vou meio que no teste mesmo, né? Eu rodo uma vez, vê se ficou bom, altero um pouquinho, coloco a fonte um pouquinho maior, um pouquinho menor, e esse aqui eu já deixei aqui com os tamanhos que eu achei adequado, beleza? Então aqui para o título eu vou usar o tamanho 50, e Y aqui, só ajustando a posição aqui vertical, eu vou colocar 0.99, tá bom? E de onde vem esse número? Você imagina que a página inteira ela tem uma unidade de altura, beleza? Então, se eu estou dizendo que a posição Y é 0.99, eu estou dizendo que é lá em cima, quase colado no topo superior da minha imagem. É isso que é essa informação Y aqui. Agora aqui na sequência, eu vou criar a minha lista com cada uma das lojas e deixa eu também rodar essa célula aqui para vocês verem que isso aqui é que está na memória do computador, beleza? Então a minha variável lojas é uma lista, tá vendo? Aqui entre colchetes, que tem 3 elementos. O texto Belo Horizonte, o texto Rio de Janeiro e o texto São Paulo. E aqui embaixo é onde a gente vai escrever meio que o grosso do nosso programa, né? A lógica principal do nosso programa. E como é que a gente vai começar esse bloco daqui? A gente vai começar percorrendo cada uma das lojas. E repare que eu já estou fazendo isso aqui de uma maneira um pouquinho sofisticada, tá bom? Eu estou pegando a 10ª loja
na minha lista de lojas, tá bom? Eu estou usando essa classe aqui, enumerate, tá? Eu estou usando essa funcionalidade enumerate para pegar não só o texto, né? Não só cada elemento desse aqui, mas eu quero pegar o texto e também a posição, porque isso vai ser conveniente para, na hora da gente criar cada um dos gráficos, né? Eu tenho a minha figura principal, que é toda a minha tela preta, e dentro da minha figura principal eu tenho 3 eixos. Na hora de eu criar cada um desses eixos, eu vou ter que indicar meio que a posição, tá? Qual que é o índice de cada um desses eixos. Então eu vou ter que indicar primeiro que eu vou criar o gráfico 1, depois eu vou criar o gráfico 2 e depois eu vou criar o gráfico 3. Então, para isso, eu estou pegando aqui essa variável i, que vai enumerar cada uma das lojas, beleza? E, na verdade, só deixa eu adiantar um detalhezinho, que desse jeito aqui que eu estou fazendo, né, o enumerate desse jeito aqui, eu vou começar a minha contagem no 0, tá? Então, o primeiro valor que esse i vai valer é o 0. Estou só comentando isso aqui porque, na verdade, vai ser relevante mais para frente, que eu vou explicar daqui a pouquinho, beleza? Então, deixa eu continuar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro do loop é carregar o arquivo Excel correspondente a essa loja, tá bom? Então, na primeira iteração, a primeira vez que eu rodar esse loop daqui, eu vou pegar a primeira loja, que é aqui, Belo Horizonte. E aí eu vou ler o arquivo Excel de Belo Horizonte, que é esse primeiro arquivo daqui, beleza? Aí eu vou pegar, vou ler esse arquivo e o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer com esse arquivo, com essa tabela, na verdade, vai ser renomear aquela coluna, da maneira que eu falei para vocês. Eu vou pegar aquela coluna ali que está sem nome e eu vou dizer que ela é a coluna de data. E aí aqui na sequência, olha só o que eu vou fazer. Eu vou, na verdade, antes de eu já continuar com o próximo código, deixa eu aqui embaixo, eu vou printar esse DF para a gente ver o que está acontecendo até agora, beleza? Então deixa eu rodar essa célula. E aqui embaixo, repara que a gente tem, ó, a gente vai ter 5 data frames, tá bom? Deixa eu subir um pouquinho, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de printar os 5, depois desse print aqui, eu vou dar um break, tá bom? Eu vou só, vou rodar esse loop só uma vez, vamos só se preocupar com a loja de Belo Horizonte por enquanto, tá? E aí quando essa loja estiver funcionando direitinho, eu vou tirar esse break e aí a gente vai ver o mesmo processo sendo feito para todas as lojas, tá bom? Então deixa eu printar aqui, na verdade, aqui em cima eu vou printar a loja e aqui embaixo eu vou printar a minha tabela, tá? A minha variável df, que é o nosso data frame, que é a nossa tabela. Então, rodando de novo aqui essa célula, repara que aqui, ó, eu printei a loja Belo Horizonte e, por enquanto, essa aqui é a cara do nosso arquivo. Isso aqui são os dados brutos, né? Eu simplesmente li o arquivo Excel e, na verdade, eu já também renomeei. Deixa eu até voltar isso aqui, ó. Deixa eu voltar antes de fazer essa operação. Deixa eu comentar essa linha aqui, ó, onde eu renomeei. Eu vou rodar de novo essa célula. E o arquivo bruto mesmo, da maneira que a gente leu ele, tem essa coluna aqui, olha, sem nome, tá bom? Então, no arquivo Excel, essa célula aqui tá vazia, e aí no momento em que a gente lê isso, e essa tabela vem para dentro do Python, o Pandas colocou pra gente aqui sem nome, né? Ele deixou unnamed 0. E aí, a linha que a gente está usando para renomear essa coluna é isso aqui. Eu estou fazendo aqui, ó, estou chamando o método rename do meu data frame, e eu estou passando, eu quero renomear as colunas, e aqui dentro de um dicionário, eu passei primeiro qual que é o nome da coluna atual, unnamed 0, que nem a gente viu, e qual que vai ser o novo nome dessa coluna? Data, tá bom? E aí depois, quando eu executo agora esse método aqui, a gente vê que a coluna já foi renomeada, beleza? Então agora deixa eu voltar aqui, e na sequência, como é que eu vou reorganizar os meus dados? Eu vou fazer isso desse jeito aqui, olha. Eu vou usar o método pivotable, tá bom? Que é uma maneira que a gente tem de reorganizar. É uma maneira bem fácil da gente reorganizar os dados que estão na nossa tabela. Então, lembrando, por enquanto a gente tem só uma coluna com todos os meses, um embaixo do outro. Eu vou reorganizar isso aqui dessa forma e olha só qual que é o resultado dessa linha daqui. Se eu printar o DF depois de fazer essa operação e rodar de novo essa célula daqui, agora a gente tem duas colunas, tá bom? Olha só como é que eu organizei esse método aqui. Quais são os valores que eu quero preencher na minha tabela? São os valores que estão na coluna vendas, tá bom? Eu tenho a coluna vendas e esse aqui vão continuar sendo os valores da minha tabela. Então os valores estão na coluna vendas. Qual que é o índice? O que é o índice aqui da nossa tabela DataFrame? O que eu quero mapear nas linhas da minha tabela? Eu vou ter uma linha para cada mês, tá vendo? Eu estou acessando aqui a nossa coluna de data e eu estou acessando ali o mês de cada uma daquelas datas. Então eu vou ter, qual que é o resultado disso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu tenho aqui, ó, os números de 1 a 12. Eu tenho uma linha para cada mês e eu tenho uma coluna para cada ano. Tá vendo? Uma coluna de 2023, coluna de 2024, que eu mapeei aqui. Eu estou dizendo que o índice, né, que as linhas são os meses e que as colunas são os anos, beleza? E aí eu printei meu data frame e é aquilo que a gente viu lá embaixo. Beleza? Como é que eu vou seguir aqui o meu programa? Eu vou agora criar os eixos, tá bom? Eu vou criar o par de eixos.
Então repara, olha, na nossa figura final, aliás, essa aqui não é a figura final, mas dentro da nossa figura, a gente tem a figura inteira e a gente vai criar 3 gráficos. No momento, a gente vai criar aqui o gráfico de cima, tá? O primeiro gráfico, usando esse método aqui, olha. A gente vai pegar a nossa figura e eu vou adicionar um subplot, tá? É isso aqui que faz criar um par de eixos pra gente. E eu estou guardando esse par de eixos dentro dessa variável aqui que eu chamei de AX, beleza? E como é que funciona esse método addSubplot? Eu tenho que dizer justamente isso aqui, olha. Eu tenho que dizer quantas linhas eu vou ter, tá? Quantos gráficos eu vou criar, quantas linhas de gráfico eu tenho, e aqui eu vou dizer quantas colunas de gráfico eu tenho. Lá naquela figura que eu mostrei no início do vídeo, eu só tenho uma coluna, né? Eu tenho 3 gráficos naquela figura, uma embaixo da outra. Então eu só tenho uma coluna de gráficos e eu tenho 3 linhas, né? Eu tenho 3 gráficos, um em cima do outro. Então eu tenho 3 linhas de gráfico. E como é que eu estou informando, né? Como é que eu estou passando essas informações para dentro desse método addSubplot? Como é que eu estou dizendo o número de linhas? A gente sabe que são 3, né? Um para cada loja. Loja de Belo Horizonte, loja do Rio de Janeiro, loja de São Paulo. Como é que eu estou passando essa informação? Que eu quero 3 gráficos, um embaixo do outro, né? Como é que eu estou dizendo que eu quero 3 linhas de gráfico? Eu estou passando aqui len de lojas. Eu estou pegando a minha lista com o nome de cada loja aqui, olha, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e eu estou informando, eu estou pegando o len, eu estou pegando o comprimento dessa lista. Então eu estou dizendo aqui na primeira informação que eu tô querendo 3 gráficos, eu estou querendo 3 linhas de gráfico. A segunda informação que eu tenho que passar é o número de colunas. Como eu disse, eu só quero uma coluna. Então eu passei aqui o número 1. E agora, essa última informação é o índice. Qual o eixo que eu quero criar agora, né? Qual dos gráficos que eu quero criar agora? No momento, eu quero criar o mais de cima. Eu quero criar o primeiro eixo. Então aqui, essa informação aqui de índice que eu tenho que passar dentro desse método é o número 1. Por isso que eu peguei aqui em cima, por isso que eu estou enumerando as lojas. No momento que eu pego a primeira loja, esse izinho daqui vai valer 0. E aí eu vou somar um aqui, ó. Eu vou fazer 0 mais 1 para construir o primeiro gráfico. Na segunda iteração, esse izinho aqui vai estar valendo 1. E aí eu vou colocar i mais 1, né? 1 mais 1, e eu vou estar criando o segundo gráfico do meio. Na terceira iteração, né? Na terceira vez que a gente passar por esse loop, eu vou pegar a última loja, que tem índice 2, eu vou somar o 2 com 1, e eu vou criar o terceiro gráfico, que é o gráfico de São Paulo. Beleza? Eu poderia também, talvez até fique mais claro, ao invés de somar um aqui, eu vou voltar aqui e no meu enumerate eu vou dizer que eu quero começar, né? Eu quero iniciar a minha contagem com o 1. Isso aqui vai ser, eu acho que um pouquinho mais simples, tá? Então o primeiro valor que i vai assumir já é direto o valor 1. Então aqui eu vou criar, né, direto, né? Eu estou criando o gráfico 1, o gráfico 2 e o gráfico 3. Eu acho que assim vai ser um pouquinho mais simples, beleza? Agora, depois que eu já criei o par de eixos, eu posso definir o título desse par de eixos. Como é que eu faço isso? Usando o método aqui, ó, setTitle, e eu estou passando a informação aqui da loja, que é justamente esse texto daqui, tá bom? Então o primeiro gráfico vai ter o título Belo Horizonte, o segundo gráfico vai ter o título Rio de Janeiro, e o terceiro gráfico vai ter o título São Paulo. E além disso, eu estou passando aqui o parâmetro opcional, né, com tamanho 40, só para ficar um pouquinho mais bonito ali, ficar mais adequado. E aqui, na sequência, eu vou definir uma variável que vai ser para a gente usar a largura da barra, beleza? A largura de cada barrinha. E aí vai ser conveniente ter criado essa variável, porque na hora de criar os gráficos, eu vou usar ela para deslocar as barras um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita. O que eu estou querendo dizer com isso? Para explicar aqui com bastante calma, deixa eu primeiro comentar aqui, ó, o barras 2. Por enquanto eu vou printar, eu vou plotar só a série de 2024, beleza? E eu vou printar ela aqui sem fazer nenhum deslocamento. Eu estou printando simplesmente aqui, ó, em quais coordenadas x eu quero. No índice do meu data frame, né, que são aqueles números de 1 a 12. Eu tenho uma linha na minha tabela para cada mês. Eu tenho as linhas ali de 1 a 12. Então, essas vão ser as coordenadas x. Eu vou ter 12 barrinhas, eu vou ter 12 posições x para eu plotar o meu gráfico. E quais que vão ser as alturas? Vai ser justamente, eu vou pegar o meu data frame, né, eu vou pegar a tabela e eu vou acessar a coluna de 2024. Então esses vão ser os valores das alturas de cada barrinha. E aqui no final eu estou passando alguns parâmetros opcionais. Eu estou dizendo qual que é a largura da minha barrinha, que eu defini aqui em cima, e eu estou dizendo que o rótulo dessa série de dados aqui é 2024. Para depois, quando a gente criar a legenda, né, essas coisas estarem mapeadas. Deixa eu salvar isso aqui da maneira que está agora. Deixa eu rodar esse programa. E vamos ver aqui, na verdade não só essa célula, deixa eu rodar todo o nosso programa. E agora, quando eu salvei a minha imagem, repara que a gente já tem aqui os nossos 3 gráficos e a gente tem aqui, por enquanto, as barrinhas azuis. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, mas repara o seguinte. Repara que cada barrinha dessa aqui está no meio de cada rótulo desse. Por enquanto, né, a gente nem tá aparecendo todos os meses aqui, né? Estão só aparecendo os meses pares. Deve estar bem pequenininho aí para vocês, né?
Mas repara que essa barrinha daqui, ela tá no meio do mês 6. Isso não é interessante pra gente, porque se eu fizer isso aqui, olha, eu vou plotar agora as duas séries, uma em cima da outra. Se eu plotar desse jeito aqui, olha, sem colocar nenhum deslocamento, se eu rodar isso aqui, repara o que vai acontecer. Eu estou posicionando, né? Eu estou plotando essas duas séries na mesma posição X, nas mesmas coordenadas X. Então, olha só como é que fica a nossa figura. Deixa eu dar um zoom para trás aqui. Eu tenho uma barrinha em cima da outra. E não é exatamente isso aqui que a gente quer. Como eu mostrei lá na figura no início do vídeo, eu quero as barrinhas agrupadas, né? Eu quero uma barrinha do lado da outra. Então, por isso que eu tenho que fazer um deslocamentozinho. Eu vou pegar as barrinhas azuis e eu vou deslocar um pouquinho para a esquerda. Eu vou pegar as barrinhas laranjas e deslocar um pouquinho para a direita. Então, para fazer isso, é isso que eu estou fazendo com esse deslocamento aqui. Deixa eu pegar aqui de novo as linhas do meu gabarito. E é isso que eu estou fazendo aqui. Quais que são as coordenadas X da minha série de 2024? Eu vou pegar lá os índices, né, de 1 a 12, e eu vou deslocar, né, eu vou descontar com esse menos aqui, meia barrinha. E aí eu vou deslocar um pouquinho para a esquerda. E a série laranja, né, a série aqui de 2023, eu vou somar meia barrinha para a direita. E aí se eu fizer desse jeito aqui, e rodar de novo o meu programa inteiro, olha só como é que ficam as minhas barrinhas. Fica uma do lado da outra, e deixa eu tentar arrastar um pouquinho aqui para cima, fica uma do lado da outra, realmente aqui, ó, a barrinha azul deslocada meia barrinha para a esquerda e a barrinha laranja deslocada meia barrinha para a direita, beleza? É assim que a gente faz aqui esse gráfico de barras agrupado, beleza? E aí na sequência, daqui para frente, isso aqui é meio que a essência do nosso gráfico, tá? Então isso aqui já os dados que a gente tem ali no Excel já estão sendo plotados aqui, né? A gente já tem assim uma figura minimamente decente, né? Que tem um título superior aqui e tem o título de cada eixo e tem os dados já plotados. Só que repare que essa figura não tá tão legal ainda, né? Esses aqui embaixo, né? Eu podia colocar melhor aqui o eixo, o númerozinho de todos os meses. Colocar isso aqui um pouquinho maior. Aqui no meu eixo Y, eu posso formatar esse eixo Y um pouquinho melhor. Eu posso adicionar uma legenda. Eu posso adicionar o rótulo dos dados. Então eu vou fazer tudo isso, beleza? E além disso também eu posso ajustar aqui o layout, né? Eu posso aproveitar melhor aqui o espaço da minha figura. Então para fazer tudo isso, e aí de novo, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui nessa parte agora, eu vou só mostrar que essas funcionalidades existem, porque não tem tanta lógica, beleza? Então deixa eu só mostrar aqui cada uma dessas linhas, beleza? Então deixa eu começar aqui, deixa eu copiar esse blocão todo aqui, e aí eu vou comentar e a gente vai vendo cada linha dessa daqui, tá bom? Então como eu mostrei para vocês, deixa eu comentar tudo assim, isso aqui. E por enquanto, a nossa figura tá desse jeito aqui, beleza? Bem crua. E aí vamos ver o que cada linha dessa aqui faz. Primeiro deixa eu criar a minha legenda, beleza? Então quando eu crio a legenda, olha só o que acontece. E já vem esse quadrinho aqui, tá bom? Então cada um dos meus eixos, já coloquei aqui um quadrinho dizendo que as barrinhas azuis são respectivas a 2024 e as barrinhas laranjas são de 2023. E como é que isso aqui está funcionando, tá? Deixa eu detalhar isso aqui um pouquinho melhor. Isso aqui está funcionando porque na hora que eu criei cada uma das séries, eu disse que o rótulo dessas barrinhas aqui tem o rótulo 2024. E o rótulo dessas barrinhas aqui tem o rótulo 2023. E aí na hora que eu crio a minha legenda, eu posso fazer dessa forma aqui. Simplesmente a chamar ax.legend, e aí eu estou só mudando aqui também o tamanho da fonte para ficar um pouquinho maior, mas agora ele já sabe que as barrinhas azuis, as primeiras barrinhas que eu plotei, tem o rótulo 2024 e o segundo grupo de barrinhas, as barrinhas laranjas, tem o rótulo de 2023, tá bom? É assim que isso aqui está funcionando. Eu estou dizendo quais são os rótulos aqui em cima, na hora de criar cada grupo de barras, e quando eu chamo o legend, ele já sabe aqui que o primeiro grupo de barrinhas, as azuis, são 2024 e o segundo grupo é 2023. Beleza? Vamos continuar aqui ajustando o tamanho dos rótulos, beleza? Dos rótulos dos ticks, na verdade. E o que eu estou chamando de ticks? Repare que aqui nessa figura, quando eu dou um zoomzão, aqui onde eu tenho os númerozinhos, né? Eu tenho o 4, 6 e 8 e eu tenho meio que um tracinho, tá vendo? Bem pequenininho. É isso aqui que o Matplotlib chama de tick, tá bom? Esses aqui são os ticks e esses ticks também tem os rótulos, tá bom? Então, esses tracinhos aqui são o que a gente chama de tick e esses ticks têm os rótulos respectivos a eles. Beleza? Então eu estou mudando aqui o tamanho dos rótulos dos ticks, tá bom? Eu estou dizendo aqui que o tamanho vai ser 20. Deixa eu salvar isso aqui, rodar de novo o meu programa e vamos ver o que mudou. Dessa vez aqui a gente vê que esses númerozinhos aqui embaixo e aqui no eixo Y também já estão um pouquinho maiores, tá bom? Tá um pouquinho mais fácil de ler. Aqui na sequência eu vou fazer o seguinte. Repara que atualmente na minha figura eu só tenho alguns dos meses, né? Eu não estou plotando todos os meses de 1 a 12, né? Não tá, os meses ímpares aqui não estão aparecendo.
Então, para eu ajustar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou definir que os ticks na posição X são justamente o índice da minha tabela, né? Como a gente viu ali, são os números de 1 a 12. E aí, quando eu faço isso aqui e rodo de novo o meu programa, a gente vai ver que agora sim a gente tem ali todos os ticks aparecendo, tá vendo? Realmente os números, o índice do meu data frame. Realmente os números ali de 1 a 12, beleza? Na sequência, outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Repara que, por enquanto, a altura máxima de cada gráfico é diferente. O primeiro gráfico aqui de Belo Horizonte, o máximo dele é um pouquinho mais de 8.000, tá vendo? O máximo do gráfico do Rio de Janeiro é um pouquinho mais de 16.000. E o máximo do gráfico de São Paulo é de 17.000. Mas eu vou achar interessante definir a mesma altura para esses três gráficos. Que daí quando a gente olha aqui, quando a gente compara uma loja com a outra, a gente não vai ser enganado pela altura do eixo X, pela altura do eixo Y, beleza? Se eu definir o mesmo limite do eixo Y para todos os gráficos, é mais fácil, é mais justo eu comparar uma loja com a outra. E aí como é que eu faço isso? Desse jeito aqui. Eu estou definindo que os limites do meu eixo Y vai ser 0 embaixo, né? O valor mínimo vai ser 0 e o valor máximo vai ser 20.000. Quando eu salvo e rodo isso aqui, a gente vê que agora, tá vendo? A gente tem o mesmo limite superior de 20.000 para todos os três gráficos. Na sequência aqui, o que eu vou fazer? Eu vou formatar o eixo Y, tá vendo? Por enquanto, o meu eixo Y, ele tá meio feioso. Ele tá só aqui com o número inteiro dessa forma aqui, né? 20.000, escrito não por extenso, né? Mas o número inteiro aparecendo aqui, né? Em decimal, 20.000, 17.000. E é um pouquinho longo. Eu vou formatar isso aqui e também deixar o símbolo aqui dizer que isso aqui tá em reais, beleza? Eu acho que vai ser um pouquinho conveniente. E também eu vou deixar já em milhares. Então eu vou pegar esses números aqui, dividir por 1.000 e colocar o símbolo de reais na frente. É isso que eu tô fazendo, tá vendo? Eu estou usando esse método aqui, ó, para mexer na formatação do meu eixo Y. E eu estou dizendo o seguinte, eu vou pegar cada um desses valores aqui, né, que é essa variável x, e eu vou dividir ela por 1.000, vou colocar o R cifrão na frente, vou colocar um K para indicar que está em milhares aqui no final, e eu vou formatar com 0 casas decimais. Tá? É isso que significa que essa função maluca que eu escrevi aqui dentro. Eu vou salvar, rodar isso aqui de novo, e a gente vai ver o resultado. Agora já está formatado aqui bonitinho o nosso eixo Y, beleza? Eu vou formatar também outro ponto, que é o seguinte, eu vou definir quantos ticks a gente tem. Por enquanto, repara que a gente tem vários, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que são muitos. E até depois, quando eu criar as linhas horizontais aqui, né, quando eu criar as linhas de grade desse gráfico, ter muitos desses ticks, eu acho que vai poluir um pouquinho o gráfico. Então, deixa eu só ajustar um pouquinho, eu vou dizer que eu só quero 5 ticks aqui no meu eixo Y, tá vendo? Eu tô dizendo que no meu eixo Y, eu só quero, né, eu vou definir quantos ticks eu quero, e eu tô dizendo que eu quero 5 ticks. Agora, se eu salvo isso aqui e rodo de novo, agora a gente vai ver que no meu eixo Y eu tenho, de fato, só 1, 2, 3, 4, 5 ticks. E a última coisa que eu quero fazer é ligar ali as linhas de grade, como eu disse. E eu vou criar, na verdade, eu vou ligar as linhas de grade só no meu eixo Y, tá? Eu só quero as linhas horizontais. E eu vou também deixar aqui com uma leve transparência para ele poluir menos um pouquinho o gráfico, tá bom? Para ele ser um pouquinho mais discreto. Vou salvar isso aqui, rodar de novo e vamos ver a nossa figura. Agora a gente já tem aqui, ó, os cinco ticks já formatado aqui em reais, né, em milhares, e eu tenho essas linhazinhas aqui para auxiliar a leitura do gráfico. E na verdade tem alguma coisa que eu esqueci aqui, que foi isso daqui. Aqui em cima, depois de criar o grupo, né, das barrinhas, eu posso criar também um rótulo para os dados dessa forma daqui, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona esse método aqui, mas deixa eu só rodar e mostrar para vocês que isso aqui agora eu consigo colocar o rótulo dos dados, beleza? Coloquei só aqui o número inteiro, o número inteiro não, né? O número com uma casa decimal, sem o símbolo de reais, sem o milhares, para ficar um pouquinho mais limpo, né? Ficar um pouquinho menos poluído. E aqui a gente já tem aqui o valor aproximado aqui de cada barrinha, um pouquinho mais fácil da gente ler também, beleza? Então, essa aqui é mais ou menos a figura final que a gente quer criar. Só tem uma coisa que a gente não fez ainda, na verdade, que é ajustar o layout, né? Repara que nessa figura que a gente tem atualmente, ela tem uma margenzinha, né? Tem alguns espaços sobrando aqui em volta da nossa figura. Então eu posso usar isso aqui, olha. Eu posso usar essa linha daqui, usar esse método tight layout, para, na hora que eu rodo isso aqui, a figura vai estar melhor formatada. Vai estar já justinha aqui, aproveitando melhor o espaço da nossa figura. E essa aqui é, de fato, o produto final que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, beleza? Então, uma análise de vendas, comparando anos de 2023
2023 e 2024 para 3 lojas diferentes. E já com a nossa figura enfeitada um pouquinho. Usando aqui o tema escuro, né, ajustando o tamanho das coisas, colocando uma legenda, colocando o rótulo dos dados, colocando aqui o eixo Y já formatado. Então já algumas funcionalidades que eu queria mostrar para vocês, beleza? Só voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês como funciona esse bar label. Quais informações que eu tenho que passar para esse método bar label. A primeira coisa que eu tenho que passar é qual conjunto de barras que eu estou querendo rotular. Por isso que aqui, na hora que eu criei cada um desses grupos, eu guardei o resultado do método bar nessas variáveis. Eu guardei essa primeira chamada aqui na variável barras1 e é o que eu estou usando aqui nesse primeiro bar label, tá? Então esse aqui é o grupo de barras de 2024. E aí eu estou formatando isso aqui da seguinte forma. Eu estou pegando cada um dos valores, estou dividindo por 1000 e eu vou deixar só uma casa decimal, tá vendo? Não estou colocando o R cifrão na frente e não estou colocando o K no final. E eu estou só ajustando aqui tamanho 20. Estou fazendo isso para as barras 1, fazendo isso para as barras 2 e como a gente viu, se eu rodar isso aqui, esse aqui é o resultado do nosso programa, é bem bonitão, uma figura já com as dimensões aqui do PDF, com fundo preto, toda bonitinha, as vendas comparando 2023 e 2024 das 3 lojas, uma figura bem bonitinha aqui, bem formatada, bem legal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima. Valeu!